capítulo 10 do livro de Jó diz assim: Está a minha alma aborrecida da minha vida. Darei eu livre curso à minha queixa e falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faça-me entender por que pleteias comigo. Parece-te bem que me oprimas, que desprezes a obra das tuas mãos e que resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Porventura tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou a tua idade como a idade dos homens? Para que inquiras sobre a minha iniquidade, procures o meu pecado? Bem sabes tu que não sou iníquo, porém não há quem da tua mão possa me livrar. As tuas mãos me fizeram e completamente me formaram. Contudo, tu me consomes. Lembra-te agora de que, como barro, tu me formaste e de que ao pó me farás voltar. Não me vazaste como leite e como um queijo não me coalhaste. Tu me vestiste de pele e carne e me teceste de ossos e nervos. Vida e misericórdia me concedestes, e a tua visitação guardou o meu espírito. E todas essas coisas tens guardadas em teu coração. Bem sei que isto esteve perto de ti. Se pequei, tu me observaste, e não me purificarás da minha iniquidade. Se eu for mau, ai de mim, e se for justo, não levantarei a minha cabeça. Estou farto da minha desonra, vê qual é a minha aflição. Porque se me exalto, tu me caças como a um leão feroz, e contra mim voltas a fazer maravilhas. Renovas contra mim as tuas testemunhas e aumentas para comigo o teu furor. Exércitos em combate se revezam contra mim. Por que me tiraste da madre? Ah, se eu tivesse expirado e olho nenhum me visse, então teria sido como se eu nunca existisse, e teria sido levado do ventre à sepultura. Porventura os meus dias não são poucos? Cessa, pois, e me deixe em paz, para que me console um pouco, antes que eu vá para o lugar do qual não irei mais voltar, a terra de escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como as trevas espessas, lugar de sombra e de morte, sem ordem alguma, e cuja luz é como a densa escuridão. O capítulo 10 do livro de Jó vai dizer a dor de um homem que estava passando pelo deserto. A dor de Jó, a lamentação dele por causa da sua condição, do seu cenário. Jó, um exemplo e um testemunho da fidelidade no deserto. Porém, Jó, como ser humano, reconhece a vida e a morte. Jó, ele olha para tudo que ele teve e ele vê a vida que ele tinha. Porque muitas vezes nós temos coisas e não valorizamos. Quantas vezes Deus nos dá casa, Deus nos dá alimento, Deus nos dá vestimentas, Deus nos dá saúde, e nós não reconhecemos Deus em nenhuma delas. E sentir a gratidão por todas essas coisas é quando nós reconhecemos aquilo que nós temos a partir do momento que perdemos. Há um ditado muito conhecido que só valorizamos quando perdemos. E isto é real. Quando nós temos as coisas que Deus nos dá, nós muitas vezes não cuidamos bem, não tratamos bem, não confiamos, não agradecemos, não sentimos a gratidão.
Mas nós vamos reconhecer tudo isso quando nós perdemos. Esse capítulo 10 do livro de Jó vai falar sobre esse reconhecimento. Jó ele reconheceu que sua vida estava à beira da morte. Jó não tinha condições nenhuma de trabalhar. A sua dor pela sua doença estava lhe causando aflição na alma. Jó sentia a dor na sua alma. Jó experimentou a voz da sua esposa dizendo a ele para blasfemar contra Deus, para amaldiçoar Deus. Jó experimentou dos seus melhores amigos, amigos íntimos, que ele era um iníquo pecador e que havia algo em Jó e por isso ele estava naquela situação. Jó viu todos os seus servos sendo mortos. Jó viu a perda de toda a sua riqueza. Jó ouviu e viu a morte dos seus filhos. Que dor maior para um homem que era um homem exemplo daquela época. Um homem íntegro, justo, um homem com a sua família, com a sua casa, com seus gados, com seus servos, com sua esposa, com bons alimentos. Um homem temente ao Senhor. E por questões de tempos, Jó se vê numa situação miserável. Jó se vê numa situação humilhante diante de todos que ali estavam perto dele. Ele se viu como uma pessoa desvalorizada. Ninguém compreendia, entendia aquele mistério que estava acontecendo com Jó. Ninguém compreendia os mistérios de Deus com a vida de Jó. Porém, no mundo espiritual, tanto o bem quanto o mal sabiam o que estava acontecendo com Jó. O Senhor, ele pode permitir com que tudo na nossa vida trave. Mas também o Senhor pode permitir com que tudo se abra. Porque o Senhor, ele é fiel. Porque o Senhor, ele é bom, ele é compassivo, misericordioso e abundante. E ele sabe o que faz porque ele é santo. Ele sabia que Jó resistiria àquela dor, aquelas perdas, porque a confiança de Jó estava em Deus. A fidelidade da fé dele estava no Criador. E Jó sabia que Deus, ele não faz nada sem propósito. Jó, ele sabia que mesmo ele lamentando pela sua vida, pelo seu nascimento, ele sabia que Deus estava com ele. Porque Jó, ele olhou a morte. Ele enfrentou a morte. Ele viu ele naquela situação e olhou para a morte e disse não para a morte, porque ele sentiu a morte como uma frieza, uma escuridão, trevas, sombra. E se nós estamos vivos hoje, é para que nós possamos glorificar o nosso Deus, para que nós possamos reconhecer através da vida de Jó que o Senhor, ele é poderoso e todas as coisas estão no controle das suas mãos. Que o Senhor abençoe a sua caminhada, que esse estudo possa te edificar e que possa clarear sobre tudo aquilo que você está passando. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.